Então, agora a gente vai para uma aula de talheres completinha, num almoço ou num jantar, com entrada, com sopa, com tudo. Mas a gente vai seguir com outro vídeo depois, numa aula para café da manhã e café da tarde, porque talheres são muitos detalhes. Então, peguem um tempinho aí com calma, se não conseguirem agora, voltem depois, porque é bem detalhada, tá bom? Aqui eu tenho a proposta da mesa mais completa que vocês podem achar, porque eu tenho os talheres de sobremesa, eu tenho garfo de entrada com garfo principal, faca principal com faca de salada ou entrada e a sopa, e mais o descansa talheres. Então eu vou começar a explicar para vocês passo a passo dessa mesa. Faz de conta que vocês estão numa galeteria gaúcha e entra uma sopinha de capelete, ou vocês querem servir uma sopinha de entrada. Está aqui o meu prato de sopa, a minha colher de sopa, talheres femininos, né? Artigo feminino para a direita, masculino para a esquerda, sobremesa à frente. Então, esta é a posição ideal. 2 dedinhos do suplá ou do prato. Não é certo eu colocar embaixo, porque a gente bate para pegar, então sempre a gente tem que ter a distância do suplá ou do prato, tem que ter mais ou menos um dedinho de distância entre eles, tá? E aí a gente começa com a entrada. A gente começa a usar os talheres de fora para dentro. Então, como eu tenho um prato de sopa, uma colher de sopa, eu como a minha sopa com a mão direita, termino de comer a sopa, eu retiro. O que ficou aqui? Um prato de salada ou de sobremesa, que eu posso usar para uma saladinha ou eu posso usar para um peixe, para uma entradinha com peixe, uma tortinha de bacalhau, um bolinho de bacalhau, indiferente se for salada ou peixe. Vamos aqui fazer de conta que eu tenho uma saladinha de entrada, eu termino sempre mão direita para a faca, mão esquerda para o garfo, eu termino e coloco a finalização, que pode ser desta maneira, pode ser desta maneira ou pode ser desta maneira. Assim, eu tenho medo de bater, fica fácil para o garçom pegar. Assim, também posso deixar, assim também posso deixar. O importante é deixar um espaço ou aqui para o garçom retirar. Eu gosto sempre de deixar nessa forma. O prato é retirado e eu fico com o meu prato principal para a refeição principal. E agora vem um grande detalhe, descansa talheres. Então vejam, qual é a regra de etiqueta? É o garfo na esquerda e a faca na direita. Hoje, a etiqueta me permite virar o garfo para a direita para comer. Então, vamos lá. O descansa talheres, ele não serve para o garfo. Na verdade, ele é um descansa faca. E a gente não começa a refeição assim. A gente começa a refeição assim. Então, eu estou aqui comendo. Se eu sou uma pessoa que eu me acostumei a comer com o garfo na esquerda, eu nunca mudo ele para o lugar, ele fica sempre nesta posição. Na hora de troca de pratos, a minha faca fica no descansa talheres e o garfo é virado. Porque entendam, eu não sujei, eu não levei essa parte para a boca, só essa parte inicial, porque eu como assim. Então essa parte nunca vai dentro da minha boca e ela não entra em contato com o alimento. E isso se eu usar sempre desta forma, sem mudar o garfo. Precisou ter troca, eu descanso a faca e eu viro o garfo. Desta forma eu não tenho problema, porque eu não levo nem nada para minha boca, nem sujo a mesa. Agora, vamos que eu troquei para a direita e como desta forma. No momento que eu troco, se eu for trocar de pratos, aí sim eu vou descansar, caiu ali, os meus talheres, certo? Se eu trocar o garfo para a direita, eu uso descanso talheres para os dois. Se eu não trocar, eu não uso. Eu descanso desta forma, certo? Terminada a refeição, da mesma maneira. A faca sempre com o corte para dentro. Ou ela fica com corte para dentro aqui no prato, ou ela fica com corte para dentro aqui, ou no talher de sobremesa.
terminado a minha refeição, sai tudo, inclusive o suplá. E aí eu venho com o meu pratinho de sobremesa. Se eu tiver sobremesas de corte, eu vou pegar exatamente dessa maneira. Como o garfo é masculino, ele tá na esquerda, o cabo do garfo vem para a esquerda. Como a faca é feminino, vem para a direita, o cabo dela vem para a direita. A colher é feminino, o cabo para a direita. Eu simplesmente faço este movimento para comer a minha sobremesa. Tortinhas, uma fruta que exija uma faca para cortar, para cascas, então eu uso dessa forma. Se eu não tiver torta, se eu tiver apenas frutas ou alguma sobremesa com calda ou sorvete, aí eu uso o bowl em cima do prato de sobremesa, eu vou usar a colher para comer e eu tenho aonde descansar a minha colher suja. Essa é a maneira mais certa de servir o bowl, sempre com prato de sobremesa, para ter onde apoiar a colher, para não ter esse perigo aqui na hora de levar e evitar os barulhos também. Às vezes eu tenho uma frutinha com calda, tipo uma salada de fruta. É sempre ideal ter o garfinho para eu comer e a colher, caso eu queira usar para uma caldinha, para um creme, uma cobertura, alguma coisa assim, uma granola, tá? Então aqui vocês viram as maneiras ideais para a gente servir a sobremesa e servir a comida em geral. Mas uma outra forma que eu posso ter também, olha só. Vou falar para vocês aqui de uma outra proposta que as meninas me perguntam muito. Rosana, e se eu servir carne vermelha e peixe, como eu faço? Junto. Bom, se eu for comer o peixe, eu posso usar os talheres de peixe. Se eu for comer a carne vermelha, eu tenho os talheres de corte com faca de serra para cortar a carne vermelha. Então, quando eu tenho duas opções de carne, eu posso simplesmente escolher em usar somente o talher de carne. Eu não preciso usar peixe. Agora, se eu tenho e eu quero fazer algo mais bonito, mais requintado, coloquem os dois talheres. O convidado de vocês vai escolher. Se ele comer o peixe, o talher de peixe. Se ele comer a carne, a faca com serra, ou frango, alguma outra preparação que precise de corte, tá? Eu também tenho a opção de prato de sobremesa. E aí, para servir uma tortinha de bacalhau, eu vou usar os meus talheres de peixe, retiro e fico com o prato principal e os talheres principais para terminar minha refeição. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o prato de sopa, o prato de massa, o prato de pasta, como comer. Então agora essa proposta é um prato de sopa. Eu só vou servir sopa. Vejam bem, não é caldo, é sopa. Então eu tenho suplá, prato raso, prato de sopa e a minha colher de sopa. Ah, mas Rosana, a etiqueta diz que a gente só bota na mesa o que for usar. Essa composição é a única que foge à regra da exceção. Porque quando eu sirvo um prato de sopa, eu não uso ele direto na mesa e não uso ele direto no suplá. Fica feio, não foi feito para ele. O suplá foi feito para acoplar o prato raso. Então, é a única exceção que foge à regra, vamos dizer assim. Eu vou comer a sopa, eu termino, sai tudo. Então, mesmo que eu for servir só sopa, mais nada, é assim que eu coloco. Essa é a mesa ideal, essa é a mesa certa para servir sopa, certo? Agora, eu tenho um prato de pasta. E aí, essa é uma dúvida que as meninas me perguntam muito mesmo. Rosana, e se eu for servir uma massa? Então, vamos lá. Massas de corte, ravioli, lasanha, canelone, rondelli, eu boto prato raso com garfo e a faca de mesa. Assim que eu sirvo as massas de corte. Se eu vou servir um espaguete, tá? Como é que é o certo? Espaguete, o certo é colher deste lado e não é faca e garfo de mesa aqui. Eu uso esta parte redondinha da colher para enrolar a minha massa. Eu não corto a massa, eu pego e enrolo e como assim.
Esse é o jeito certo de comer a massa, as massas de fios. Espaguete, talharim, o cabelinho de anjo, qualquer massa de fio, tá? Agora, se eu tiver um prato de massa, um prato de pasta, que são exatamente esses, ó. Eles são um prato fundo, mas ele é um prato de pasta. Vocês estão vendo que ele assume o papel da colher de sopa. Então, quando eu tenho um prato de pasta, eu vou fazer desta forma. Somente o garfo. E eu vou aproveitar essa parte da bordinha, que é o côncavo da colher, e vou enrolar, e aí eu posso fazer com a esquerda ou com a direita. E aí eu vou comer a massa. A gente tem que aproveitar o prato fundo, tudo na etiqueta ela tem uma razão. E o prato de pasta é essa, que eu posso enrolar. Nunca tentem enrolar a massa pelo meio, que vocês não vão conseguir comer nunca, porque ela vai juntar, vai ficar muito grande. É sempre pela beirada. Aí vocês vão me perguntar, mas Rosana, como é que se come o molho? Com pão. Então, na Europa toda se usa muito pão. Então, o ideal para sopa, ideal para massas com molho, é ter aqui na esquerda um pratinho de pão, que a gente vai cortar com a mão e aí a gente vai comer os molhos. Ou o azeite de um bacalhau. Geralmente na Europa sempre se come pão com a comida. Então, é dessa forma, não é garfo nem faca junto para juntar. A gente enrola a massa de fio pelas beiradas e come. E se tiver um molhinho com pão, é assim que a gente faz. Então, se eu tiver prato de pasta, garfo de mesa. Se eu não tiver, eu tenho a colher de sopa e o garfo para enrolar. Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido todas as formas possíveis para eu conseguir comer, certo? O prato de sopa e o prato de pasta, eles são pratos fundos, mas aí já vai ficar para um outro vídeo que eu vou dar uma aula só de pratos fundos para vocês.